E hoje nós vamos ministrar a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 15. Então, se você é rápido de endereço, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 15, a partir do versículo 12. E antes de eu começar a pregar, eu gostaria da ajuda de vocês hoje. Por quê? Normalmente, quando eu faço um sermão, alguma coisa assim, para pregar, principalmente aqui no New, meu esboço tem 4, 5 páginas, é algo simples, algo muito claro. E não é porque eu vou pregar muito tempo, tá? Não é isso. Mas o meu sermão de hoje tem 11 páginas. E eu juro que eu não vou pregar muito tempo, não é essa a questão. É porque eu estou sentindo minhas forças indo embora. Eu não posso começar a fazer piada já essa hora, não dá certo. Mas eu estou sentindo algo que Deus quer tratar conosco, algo muito específico. E ainda para mim não está muito claro. Sabe quando a ideia ainda não está muito clara, ainda você está aprendendo isso? Ainda estou aprendendo isso aqui. E dentro disso, dentro do aprendizado que eu estou recebendo de Deus, eu sinto que algo especial que é para mudar talvez a minha vida e talvez possa mudar a sua vida. Eu sinto que Deus quer que eu pregue essa mensagem muitas vezes nos próximos dias. Toda oportunidade que eu tiver eu tenho que pregar isso aqui, mas ainda não cheguei aonde eu queria, sabe quando não amadureceu ainda? Não entenderam nada do que eu disse. Tá bom, é isso aí, vamos lá. Mas me ajudem, tá? Se vocês verem que eu estou meio nervoso, que eu estou meio inseguro, é porque eu sinto que Deus está falando comigo isso aqui e cada vez mais isso aqui vai tomar forma. Eu creio nisso. Atos 15, a partir do versículo 12, nos diz assim: E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós queremos aprender a Tua palavra nessa noite, ministre aos nossos corações. Pai, que algo novo do Senhor possa vir sobre as nossas vidas, uma novidade vinda dos céus, algo que o Senhor quer tratar com a vida de cada um que está aqui. Deus, eu não sei de forma específica o porquê que o Senhor tem essa mensagem para essa noite, mas eu sei que a palavra de Deus tem poder para mudar as nossas vidas, e é isso que eu te peço nessa noite, Pai. Mude as nossas vidas, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de começar a pregar, eu gostaria de contar uma história de uma mulher chamada Moira. Repita comigo, Moira. Moira, nome estranho. Estranho, pois essa mulher é uma violoncelista. Para quem não sabe, quem toca violoncelo, né? Aquele baixo gigantesco. Alemã. Essa mulher que toca um belo cello, ela nasceu no começo do século passado e ela tocou com grandes nomes, grandes compositores da tradição europeia. Ela aprendeu a tocar com mestres ali do violoncelo, violino, ela aprendeu tudo sobre a história da música, ela tocou em grandes centros clássicos de Viena, Milão, Paris, Berlim. Ela aprendeu a história de cada um dos grandes compositores clássicos. Ela aprendeu sobre Mozart, sobre Brahms,
sobre Beethoven, ela estudou a forma como cada um deles, como eles compunham uma peça, como eles desenhavam cada harmonia, como eles encaixavam cada nota, por que aquela nota estava ali, era um ato de rebeldia, era um ato de inovação. Tudo isso ela estudou a fundo e ela prezava por isso, porque ela sabia da preciosidade que tinha por detrás de cada música, cada peça. Ela sabia o valor que tinha cada composição. Tocando o seu violoncelo, ela se uniu a outros 3 músicos, eles formaram um quarteto de cordas e eles começaram a tocar em grandes lugares antes da Primeira Guerra Mundial. E aí um belo dia, o violinista do quarteto, um músico brilhante, chegou para ela e falou: olha, nós temos uma nova oportunidade. Nós temos aqui uma oportunidade de tocar nas grandes rádios americanas. Nós vamos, a partir de agora, alcançar centenas de novas pessoas com a nossa música. E aí eles começaram a conversar sobre a oportunidade que estava surgindo ali. E Moira, repita esse nome, Moira. Lembre de Moira. Ela foi absolutamente contra essa ideia. Como assim? Como assim a nossa música vai para o rádio? Como assim a nossa música, que quando tocada, é tocada no lugar perfeito, com a acústica perfeita, com a plateia perfeita, nos lugares próprios aonde poderiam aprender sobre aquela música, aonde os ouvidos entenderiam cada detalhe, cada som emitido da madeira, do violoncelo, do violino, e a música cumpria um papel tão importante. Como assim isso vai se tornar banal? Como assim isso vai para a rádio, vai tomar conta da casa das pessoas com rádios de má qualidade, de repente vai virar jingle de propaganda, de repente o carro do gás vai tocar uma música clássica? Como assim? Vocês nunca ouviram o gás passando na rua da casa de vocês? Toca música clássica, por incrível que pareça. E ela sabia que de repente essa atitude de espalhar a música que há anos eles cultivaram e cuidaram, talvez iria vulgarizar algo que era perfeito. Perfeito. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. O texto que acabamos de ler, lá em Atos, está contando a história de uma treta dentro da igreja. Um debate, assim, muito importante que acontece ali na igreja primitiva. E esse debate, ele vai nortear tudo que a igreja vai ser a partir de agora. Só para nós entendermos, estão lá todos eles reunidos na igreja e eles estão discutindo os gentios. Todos ali eram judeus, convertidos ao cristianismo. Todos eles aprenderam algo assim, a seguinte forma: Deus, lá no céu, escolheu Abraão para, através de Abraão, trazer libertação ao povo. Deus escolhe Abraão e a partir de Abraão nós temos um povo, uma nação, Israel, povo escolhido de Deus. Deus entrega para esse povo leis, preceitos, ordenanças, faz uma aliança com esse povo. E o que esse povo aprende aqui é que nós devemos obedecer a Deus, nós devemos obedecer às leis de Deus. Leis que foram entregues para Moisés, leis que falavam sobre sacrifícios, ordenanças, formas de viver, o que você deveria comer, como você deveria se vestir, quais amigos você deveria ter, tudo isso estava na lei. E aí, quando o povo recebe a lei, eles carregam durante anos, eles desobedecem a lei em vários momentos, o povo os chama para um arrependimento, é algo complexo. E aí, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que a lei ela vem durante um tempo, e aí Jesus, quando ele vem à terra, ele vai começar algo novo a partir dele. Jesus ele vem como cumprimento da lei, das promessas dos profetas e tudo mais, e ele vem então para restabelecer o pacto com Deus, para fazer uma nova aliança. Em Jesus nós vamos ver algo novo. Jesus ele renova a aliança, ele traz consigo uma revelação mais ampla sobre Deus. Ele vem na terra, ele passa por tantas coisas, ele morre numa cruz, ele é crucificado, ele ressuscita ao terceiro dia, ele se apresenta aos discípulos e fala: olha,
tudo isso que eu vivi foi para trazer para vocês renovação, transformação, libertação. E agora, a partir de agora, tudo que eu fiz é para libertar vocês. Então vocês devem sair daqui e levar isso que eu apresentei para vocês, o reino de Deus, para todas as pessoas. Reino de Deus que um dia tinha sido apresentado a Abraão, ao seu povo que carregou anos aquela mensagem do reino de Deus. Agora Jesus vem, traz o reino de Deus e fala: olha, pegue isso aqui, espalhe isso aqui aos 4 cantos da terra. Foi isso que Jesus fez. Antes de ir embora para o céu, ele fala para os seus discípulos: olha, vão por todo mundo agora, preguem a mensagem, façam discípulos em meu nome, discipulem, cumpram o meu chamado. E Jesus então entrega essa missão aos seus discípulos. Seus discípulos lá no comecinho de Atos recebem o Espírito Santo e começam a pregar. Pedro se enche do Espírito Santo, prega diante de toda Jerusalém, capital dos judeus, e lá milhares de pessoas se convertem e a igreja de Jesus começa na terra. Ali, com os discípulos de Jesus, com judeus convertidos que haviam entendido o cristianismo, judeus que viram Jesus, viram os milagres de Jesus, viram Jesus morto numa cruz, viram tudo isso, e aí esses judeus eles começam então a seguir o cristianismo. Devemos pregar, a igreja cresce, a igreja se multiplica dia a dia, até que um dia Pedro, o principal líder da igreja no momento, ele tem uma visão. A Bíblia fala que os seus olhos se abrem e ele vê um lençol muito amplo assim, muito amplo. E dentro desses lençóis tinham todos os tipos de animais, todos os tipos. E para um judeu naquele tempo existiam animais puros e impuros. Animais que eles podiam comer e se alimentar e animais que eles não podiam. E aí naquela visão, quando Pedro vê tudo aquilo, Deus vira para Pedro e fala: ó Pedro, vai lá e coma todos os animais que estão ali. Faça uma ceia com esses animais. E aí Pedro vira para Deus e fala: Deus, eu nunca comi alimento impuro, eu não posso fazer isso vai contra a lei. Deus vira para Pedro e fala: Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E aí o que isso queria dizer? Pedro não entende nada. A Bíblia fala que Pedro fica ali ponderando sobre aquela coisa, sobre aquelas coisas. Imagina você ver, abrir o céu, um bando de bicho num lençol, Deus te manda comer os bichos, você fala: Deus, eu não posso comer bicho, Deus fala que o bicho é puro. Gente, isso aqui é uma brisa. Isso aqui é uma brisa. De repente, homens chegam na porta da casa de Pedro e falam: olha, tem um homem chamado Cornélio, esse homem é gentil e esse homem quer ter um encontro com você. Pedro vai até a casa de Cornélio e entende que ele deveria pregar o evangelho ao povo gentil, a um povo que estava fora da aliança do povo de Deus, a um povo que aos olhos dos judeus naquele tempo eram impuros. Os gentios, na verdade nós, aos olhos dos judeus, nós éramos impuros, porque nós não fazíamos parte da aliança com Deus. E aí Pedro vai lá e começa a pregar o evangelho para Cornélio, toda a sua família se converte, existe um avivamento ali, eles recebem o Espírito Santo, porque na verdade a partir de agora, a mensagem que era para um povo se espalha a todas as nações. E é isso que Deus começa a fazer, a partir desse dia com Pedro. E aí depois disso, Barnabé e Paulo, eles são ungidos a pregar aos gentios. E aí eles começam a viajar e começam a pregar aos gentios, começam a pregar em cidades onde não judeus se convertem ao cristianismo. E aí começa uma revolução, imagine só. Imagine só que você aprendeu algo a vida inteira, ser feito de um jeito, você aprendeu que isso é o certo, você aprendeu que isso é religião, de repente, tudo começa a mudar muito rápido. E esse é um problema. Por quê? No mesmo texto que estamos lá no começo, Atos 15, a partir do versículo 1, diz assim: alguns indivíduos que foram da Judeia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não poderão ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão entre Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que estes dois e mais alguns fossem a Jerusalém.
aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. O que está acontecendo? Todo mundo começa a se converter ao cristianismo, receber Jesus, legal, nossa, é isso, nós cremos em Jesus, nós acreditamos na palavra de Deus, nós precisamos crescer, nós precisamos pregar o evangelho a todos. De repente, alguns grupos ficam preocupados: não, peraí, está indo rápido demais, está mudando rápido demais, calma aí, nós precisamos estabelecer alguns padrões para não virar bagunça, para não varzear, precisamos, calma aí. O que Deus fez com o nosso povo, as tradições que recebemos, as ordens que recebemos de Deus, nós precisamos ensinar a vocês. Porque são anos de história, centenas de anos de história, centenas de tradições. Como assim do dia para a noite a gente vai mudar tudo? Calma, vamos com paciência. Queridos, imagine a tensão naquela sala, naquela reunião. Porque tinham ali os fariseus, homens que estudaram a Bíblia desde criança, homens que quando nasceram, saíram da barriga da mãe, choraram, gente, misericórdia, até assustei, tomaram um tapa do médico, choraram, no dia seguinte estavam lá aprendendo a Torá, a lei, o que você deve obedecer. Cada vírgula da Torá, cada inciso, cada momento, eles aprenderam tudo, eles aprenderam cada detalhe. Isso estava dentro deles, dentro da mente deles, dentro do coração deles. Naquele tempo, um fariseu, ele deveria carregar a palavra na sua cabeça, literalmente. Ele deveria ter ela pendurada nos seus braços, literalmente fazia parte do outfit do fariseu. O outfit fariseu era ter um texto de Ezequiel na cabeça, a lei nos seus braços. Era assim que eles aprendiam e era assim que eles compartilhavam. E aí, como você abandona do dia para a noite todas as suas tradições? Tradições. Tradição é uma palavra que origina do latim, que significa entregar ou passar adiante. O que aqueles fariseus estavam fazendo era passar adiante aquilo que eles receberam durante toda a sua vida. Passar adiante. Dar continuidade a algo que eu recebi, a algo que eu aprendi. Olha, as pessoas sabem que nós somos de Deus porque nós respeitamos isso aqui. As pessoas lá fora sabem que somos um povo de Deus porque nós temos a circuncisão. Eles sabem que somos um povo de Deus porque nós não comemos esse tipo de alimento. Eles sabem que nós aqui somos povo de Deus porque nós obedecemos Moisés. Nós temos a lei. Temos uma marca no nosso corpo. Isso prova que somos de Deus. Somos povo de Deus. E queridos, Deus tem algo a tratar conosco nessa noite. Porque certas tradições impedem o novo de Deus. Certas tradições empacam o novo de Deus. Empacam, prendem. Ensinamentos, símbolos, amuletos, formas, canais de Deus podem se tornar tradições a ponto de enferrujar o novo de Deus, que sempre quer vir. Ouça isso, Deus é um Deus de novidade. Deus, ele é muito criativo para durante milhares de anos na humanidade sempre agir da mesma forma. Sabia que eu e você, nós fomos criados para criar? Existe um senso, um sentimento de inovação dentro de nós, que a todo momento quer fazer algo diferente, que a todo momento está pensando em algo novo, que a todo momento quer começar uma nova ideia.
Por que vocês acham que Deus é o mesmo? No sentido de criação. Deus, ele é o mesmo, ele é imutável, mas a sua criatividade é absurda. E existem tradições que impedem o novo de Deus agir. Olha, Rafael, mas você precisa entender que existe uma forma certa de Deus agir no mundo. Olha, no avivamento de 1924, aqueles homens, eles precisaram fazer isso e depois isso, e assim o avivamento veio sobre a nação. Então, quando nós quisermos viver um avivamento, nós devemos fazer exatamente as mesmas coisas que eles fizeram. Olha, Rafael, lá na Reforma Protestante com Lutero, ele observou isso da palavra de Deus. Então é isso que nós precisamos estudar e aprender, porque é só isso aqui que tem poder de mudar a nossa vida. Então nós devemos ser assim. Não, eu aprendi que é assim que Deus age, é assim que Deus fala, é assim que deve ser uma igreja, é assim que deve ser a minha experiência com Deus. Eu tenho que estar pegado isso aqui, eu tenho que estar firme a essa tradição, porque esse é o jeito certo. Esse aqui é o jeito certo. Sabe, quais coisas importantes Deus fez na sua vida que você deve deixar para trás? Quais grandes momentos que você teve com Deus que você precisa deixar no passado? Quais grandes experiências, grandes momentos, grandes histórias você precisa parar de repeti-las e se abrir para uma nova experiência com Deus? Quais? Porque existem pessoas que vivem no passado, vivem com a experiência de: poxa, um dia eu fui na igreja e Deus falou comigo, e você vive lá. Não, porque Rafael, um dia eu fui na igreja, nossa, tal dia eu cheguei lá e eu chorei durante todo o culto, do começo ao fim do culto. E eu espero muito que hoje Deus fale comigo da forma como Ele falou naquele dia, porque aquele dia foi especial. Não, é muito legal. Teve uma época da minha vida que eu fiz determinadas coisas, eu tinha determinados amigos, e aí isso me gerou uma oportunidade única de viver algo com Deus. É bom, é algo que te marcou, é algo que gravou o seu coração, mas ficou no passado. E aí isso está te impedindo de acessar o novo. Igrejas, modelos, congressos, acampamentos. Ai, não, mas aquela igreja, eu fui tão abençoado por Deus lá. Ah, mas aquele pastor, Deus usa tanto a vida dele para falar comigo. Ah, mas aquela conferência, aquele acampamento, e eu espero que Deus fale comigo. Poxa, Rafael, quando vai ser o próximo acampamento? Porque no último eu fui, Deus falou muito comigo, foi uma bênção. Nossa, talvez eu nunca senti tanto a presença de Deus quanto naquele dia, e eu quero viver isso de novo. Então vamos aí, tem que marcar de novo, tem que organizar, que eu quero viver. Quem disse que Deus está preso a acampamentos, conferências, congressos? Quem disse que Deus se limita a certos ambientes moldados para que não, agora Deus vai vir? Deus não está na caixinha milimétrica que você tem dentro da sua cabeça. Deus, ele não é limitado pela sua imaginação folclórica que cria todo dia. Ai, Deus, faz isso aqui para mim. Não, ele não está aí. Ele não está dentro desse espectro. Ele é muito maior que isso. Ele é muito maior que isso. Ele é muito maior que isso. Deus, ele está constantemente quebrando dentro de nós a nossa relação com aquilo que um dia foi muito bom. Deus quebra isso todo dia, todo dia. Ai, Deus, isso aqui foi tão bom. Aí Deus percebe que ele está te perdendo para o muito bom de ontem, quando ele quer fazer algo muito bom hoje. E aí sabe o que às vezes Deus tem que fazer? Deus tem que desmistificar o muito bom de ontem, destruir os seus castelinhos de areia do ano passado, do ano retrasado, de 5 anos atrás. Ele tem que pisar em cima, ele tem que amassar, ele tem que fazer um monte de coisa. Não, mas fulano era uma bênção, servia a Deus. Nossa, não acredito que hoje caiu, deu ruim. Deu ruim para você entender que não é fulano que é uma bênção, é Deus que age do jeito que Ele quer na sua vida.
E existem vários castelinhos de areia que Deus tem que destruir mesmo, para o seu bem. Para você entender que não é a forma, não é o lugar, não é nada disso que a gente consegue prever. É Ele, é a sua natureza, é o seu caráter. E quanto nós limitamos o poder e a ação de Deus, pautado na nossa falta de fé. Nossa falta de fé, nossa falta de entender o quão Deus é real, o quão Ele é presente, o quão Ele é poderoso, quantas coisas Ele pode fazer, o tamanho do sobrenatural dEle, e aí nós limitamos a Deus. Limitamos a Deus. E aí chegamos no texto que estamos aqui. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Sabe o que fariseu nenhum tinha percebido? Sabe o que lei nenhuma tinha percebido? Que tradição nenhuma tinha percebido? Que o tabernáculo estava destruído. O tabernáculo de Davi estava destruído há muito tempo. Rafael, que raio que é isso? O tabernáculo de Davi? Não estou entendendo nada. Calma, vou explicar para vocês. Amós, um dos profetas de Deus, disse assim, mesma palavra que Tiago disse aqui: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Amós 9:11. Vou preparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Tá bom, mas por que Deus sente falta do tabernáculo de Davi? O que Deus está querendo dizer com isso? 1 Crônicas 16, a partir do 1. Vamos ler o tabernáculo de Davi, para entender o que Deus quer falar. Não estou entendendo. Diz assim: levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi havia preparado para ela. Então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Repartiu a todos em Israel, tanto homens quanto mulheres, a cada um bolo e um pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas, os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, e Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiranote, Jeiel, Matias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com liras e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos que descelebrarem com hinos ao Senhor. Vocês precisam entender algo. Todo o pecado do povo naquela época, ele precisava ser expiado por Deus. E aí eles iam lá diante do sacerdote no tabernáculo, levavam lá o seu animalzinho e falavam: olha, eu pequei contra Deus, eu quero me arrepender. E lá era feito um sacrifício, entregava-se diante de Deus e o pecado daquela pessoa era perdoado. O tabernáculo era lugar de sacrifício. O tabernáculo era lugar de quê? O tabernáculo era lugar de quê? O tabernáculo era lugar de sacrifício. Ali estavam as ofertas, ali estava o sacrifício, ali estava o sacrificar o animal, o levar para Deus, ali estava a tradição de Israel, ali estava o padrão de Deus para o seu povo, ali.
eles deveriam representar ali. Toda a tradição de Israel estava ali. Só que o tabernáculo de Davi era diferente de qualquer outro tabernáculo que já existiu. Porque Davi, sozinho, sem ninguém falar nada para ele, sem ninguém ter uma mentoria com ele, sem ninguém falar, Davi, vem cá, eu vou te ensinar a fazer um tabernáculo certinho, nada. Davi, por livre e espontânea vontade, ele acordou e falou, bom, vamos fazer um tabernáculo para Deus, vamos fazer um lugar onde as pessoas vão trazer os sacrifícios a Deus no meio do povo, tudo bem. Mas o tabernáculo de Davi, a maior preocupação do tabernáculo de Davi não eram os sacrifícios, não eram as tradições, não era a lei, não era nada disso. O principal propósito do tabernáculo de Davi era a adoração. Adoração. O propósito do tabernáculo de Davi não era cumprir os pré-requisitos de sacrifício já estabelecidos por todos os outros que vieram antes dele. Não era esse o propósito. O propósito do tabernáculo de Davi era a adoração. Davi, ele se preocupava com a adoração. A partir do dia que eles consagraram o tabernáculo a Deus, 24 horas por dia, Asaf e sua família, ministros, começaram a adorar a Deus constantemente, 24 horas por dia. Imagine só esse trabalho. Você pegar uma trombeta, um cimburim, um tamborim, um negócio, o nome desses instrumentos da Bíblia, e aí você pega todos eles e 24 horas por dia você está lá diante da presença do tabernáculo, balançando o seu chocalhinho, tocando a sua trombeta e adorando ao Senhor 24 horas por dia. Porque Davi entendeu que Deus gostava mais de adoração do que de sacrifício. Davi entendeu que Deus gostava mais do coração do adorador do que da oferta que o adorador podia levar lá para ele. Davi entendeu que o mais importante era agradar a Deus do que simplesmente cumprir os rituais e tradições do passado. Davi entendeu que Deus, ele estava mais preocupado com as pessoas que estavam ali, com os louvores que eram entoados a ele, com os salmos que eram compostos a ele. E se você ler o livro de Salmos, você vai ver que vários daqueles salmos ali foram compostos por filhos de Asaf, foram compostos por Davi, porque dia e noite eles precisavam cantar ao Senhor, eles tinham que ser criativos, eles tinham que inventar novas músicas. Não é à toa que tem tanto salmo na Bíblia, e constantemente eles adoravam a Deus, entregavam louvores a Deus, entregavam o coração a Deus, e Deus via ali naquele tabernáculo adoradores e não sacrifício. Amém. Davi enxergava algo que era simplesmente a ordenança do passado, das leis, das regras. Ele falava, tá bom, mas aqui é uma oportunidade de louvar o meu Senhor. Aqui é uma oportunidade de mostrar ao mundo quem o Senhor é. E aí sabe o que todos os homens preocupados com as leis e tradições não entenderam? Que Jesus já tinha falado sobre isso lá em João 4:23. Numa conversa com aquela mulher na beira do tanque, Jesus vira para ela e fala, olha, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Sabe o que Jesus está discutindo com aquela mulher? Aquela mulher estava preocupada com as regras. Jesus, nós temos que adorar no monte? Jesus, nós temos que adorar no templo? Jesus, qual é a próxima regra? Jesus, qual é a nova lei? Jesus, qual é o novo padrão? Jesus falou, para, você não está entendendo nada. Eu não estou preocupado com o próximo padrão, eu estou preocupado com o coração. Eu estou preocupado com as pessoas, com cada adorador que eu quero receber. Na verdade, a partir de agora, Deus, Ele não quer estabelecer um novo padrãozinho apenas. Ele quer corações que entendam o que é adoração a Ele.
entendam o que é viver uma vida para Ele. Deus, Ele não está na busca nessa terra por mais um culto, mais um ministério de jovens, mais um acampamento, mais um ritual, mais um modelo, mais uma forma de fazer igreja, mais um pequeno grupo, mais uma reunião de sábado, domingo ou terça-feira. Deus, Ele não está interessado nisso, Ele está procurando dentro disso tudo adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que Ele está interessado não é a próxima regra que você deve ou não cumprir, é se você está entendendo quem Ele é, se você está entendendo o tamanho dEle na sua vida, o seu poder, a sua graça, a sua bondade, se você está entendendo o quão bom Ele é na sua vida, se o seu coração ao acordar de manhã realmente é grato a Ele pelos seus feitos, se você de verdade consegue ver acima dos seus medos, acima das suas dores, acima dos problemas, quem Ele é, a sua graça e o seu poder, e consegue mesmo assim, mesmo em dias de dificuldade, falar: Deus, eu te adoro pelo que o Senhor é, Deus, a minha vida é sua, Deus, eu te rendo o meu louvor, Deus, eu rendo a Ti a minha adoração, Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou pertence ao Senhor, porque Deus, o Senhor não quer mais um sacrifício, mais uma oferta, mais um culto, o Senhor não quer mais um momento, o Senhor me quer, o Senhor quer o meu coração, o Senhor quer a minha mente, o Senhor quer tudo aquilo que eu sou e que eu tenho, porque é isso que o Senhor se agrada. Queridos, talvez Deus já está cansado de mais um culto, mais um congresso, mais uma conferência. Talvez Deus está cansado de mais um movimento. Lá vem outro movimento para me encher o saco. Talvez Deus está cansado da forma, do modelo, da embalagem. Talvez Deus está cansado disso, porque não é isso que Deus quer. Porque não é mais uma tradição, olha, vamos ensinar ali as pessoas como se deve adorar a Deus, olha, esse é o jeito certo, olha, se você quer ter uma igreja, pinta tudo de preto, bota uma luz legal, faz isso aqui é igreja, ou não, tem que ser daquele jeito, ou não, esse é o modelo, essa é a forma, esse é o padrão. Deus não está olhando para isso, parece que nós estamos nos matando para fazer coisas que Deus não se interessa. O que Deus se interessa é que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. O que Deus se interessa é que você acorde de manhã e fale: Deus, está um perrengão na minha vida, na minha família, mas eu te adoro por quem o Senhor é. Deus, eu estou numa bagunça na minha mente, eu não sei se eu sou legal, se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu estou bem, se eu estou mal, eu não sei quem eu sou, mas Deus, eu te adoro mesmo em meio à bagunça que eu sou. Deus, os meus dias estão me engolindo, Deus, eu estou todo dia acordando angustiado, triste, mas Deus, eu te entrego o meu coração no meio da tristeza. Deus, eu te entrego aquilo que eu sou, Deus, porque eu entendo e eu entendi que o Senhor me quer do jeito que eu sou, que o Senhor me recebe do jeito que eu sou, que o Senhor recebe o meu coração do jeito que Ele está, que o Senhor recebe a minha vida do jeito que está aqui agora, que o Senhor só está preocupado em me receber, que na verdade, assim como o pai recebeu o filho pródigo, o pai só queria o filho de volta, só queria ter o filho perto, o pai não estava preocupado com a forma, com o modelo, com a estratégia, não, o pai só queria o filho. Deus só te quer, Deus só quer o seu coração. Então a gente tem que às vezes parar de pensar em tanta coisa e falar: Deus, eu me entrego ao Senhor. Deus, Ele não quer mais um lugar de sacrifício, mais uma tradição, mais um costume. Ele quer adoradores, Ele quer adoradores, Ele quer corações. Cara, para a Bíblia inteira passar e Deus falar: puxa, que saudade de Davi, que saudade de Davi, os maninhos tocando gaita, tambor, tamborim e trombeta, que saudade que eu tenho daquilo, que saudade que eu tenho daquilo, de 24 horas por dia, aqueles caras, eles não estavam nem aí, eles queriam me adorar, eles queriam entregar o coração deles a mim, eles entendiam o princípio daquilo que me agrada. Davi várias vezes falou: ai Deus, se o Senhor quisesse sacrifício, oferta, tudo isso, eu entregava. Deus, eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu posso te
entregar o melhor sacrifício do mundo, mas eu sei que o que o Senhor quer é o meu coração contrito, quebrantado, humilde, entregue diante da tua presença. Sabe, queridos, nós não podemos perder o coração humilde diante de Deus. Nós não podemos perder o coração quebrantado diante de Deus. Quantos dias faz que nós não choramos na presença de Deus? Quantos dias faz que nós não clamamos a Ele com sinceridade, com ânimo, não, mas está tudo bem na minha vida, não importa. Se está tudo bem, eu clamo a Ele mesmo assim. Se está tudo errado, tudo mal, eu clamo a Ele mesmo assim, porque eu entendi que eu preciso dEle para tudo. Eu entendi que Ele é meu ar, Ele é minha vida, Ele é tudo aquilo que eu preciso. Assim como a corça anseia por águas, assim nós ansiamos pelo Senhor. Assim como nós precisamos de ar para respirar, assim nós ansiamos pela Sua presença. Assim como cada dia pela manhã nós precisamos da Sua graça e misericórdia. Será que nós estamos entendendo qual é o coração que Deus quer de nós? Qual é o coração que Deus quer de nós? Qual é o coração que Ele quer de nós? Um coração que tem coragem de entregar tudo nas mãos dEle, rende tudo a Ele. E aí essa semana rolou, e aí você falou: Deus, não consigo te adorar essa semana, está dando tudo errado. Deus quer o seu coração. Deus, mas os problemas estão vindo, a crise está chegando. Tá bom, eu quero o seu coração. Não, Deus, mas você não sabe o que eu perdi um dia desses. Eu perdi amigos, eu perdi pessoas. Show, pode deixar para trás. Na minha Bíblia diz que eu me desvio das coisas que para trás ficam e eu sigo para adiante. Eu sigo para as que estão adiante. Eu quero o seu coração. Assim como Jó, certa vez, após perder tudo, ir reclamar para Deus, que se você acha que Jó não reclamou, é que você parou no primeiro capítulo. Depois ele reclama até umas horas. Leia o resto de Jó, você fala: mano, ele reclamou bastante. E aí sabe o que Deus faz? Deus fala: Jó, olha o tamanho daquilo que eu fiz, olha o tamanho dos animais que eu criei, olha o tamanho do universo. Olha o quão complexo é tudo isso aqui que eu cuido e que eu equilibro e que eu mantenho estável e que eu tenho poder sobre. Tudo isso está nas minhas mãos e eu administro com a minha graça e bondade. Tudo isso, todas essas variáveis do universo, eu as percebo, eu as conheço. Sério, Jó, que você quer me questionar onde eu estava? Jó, onde estava você quando eu criei tudo isso? Onde estava você quando Deus te criou? Onde estava você quando Deus fez todas as coisas mais complexas desse universo? E sabe o que é engraçado? No final da história, Jó fala: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, hoje eu o conheço face a face. No final da história, o coração de Jó adorou ao Senhor por aquilo que ele era. Não buscou mais entender por que ele perdeu os seus filhos, por que ele perdeu os seus animais, por que ele ficou doente. Ele não quis mais entender nada disso. Ele entendeu o tamanho do Deus que ele servia. E ele falou: isso já é o bastante. Sabe o que Deus quer falar para você hoje? Eu sou o bastante para você. Eu sou o bastante para você. Eu sou suficiente para você. Para curar as suas feridas, para sanar as suas dores, para libertar a sua mente, para te arrancar do seu passado, para quebrar as cadeias dos anos que te prenderam há tanto tempo. Eu sou suficiente. Entenda o meu tamanho e me adore nessa noite.